Hoje nós vamos fazer uma reflexão ativa lá no Salmos, capítulo 33, cujo versículo é o 20 em diante. E vai falar sobre o júbilo do cristão, do crente na pessoa de Jesus Cristo, que almeja contemplar as obras de Deus na sua vida. Que diz assim: a nossa alma, ela espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração e porquanto temos confiado no seu nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti nós esperamos. Glória a Deus. E é bem verdade, queridos, que esperar é desgastante, ainda mais para quem não é paciente. O exercício da paciência, ele acontece uma vez que nós nos submetemos a essas situações que requer de nós equilíbrio mental, emocional, físico, principalmente quando nós precisamos nos deslocar de um lugar para outro. Paciência. Aí nós vamos aguardar alguns minutos, alguns segundos, ou coisa do tipo, conforme o combinado, ou plano específico. Uma coisa é verdade, fica claro que para nós contemplarmos ou executarmos qualquer que seja uma atividade no nosso cotidiano, nós temos que aprender a esperar. E o aprendizado da espera, ele é um processo real, porque é de convívio, é do nosso corriqueiro, é aquilo que nos ativa de manhã, de tarde, de noite, em todos os momentos da nossa vida. E aí a palavra de Deus, para nós trazermos um consenso real, que alguém pode até dizer, o que tem a Bíblia a ver com a minha vida, porque eu nem conheço, nunca li, não tenho nenhum pico de interesse de conhecer, mas é aí que nós temos que nos ater a uma situação específica. Nós somos criatura diante de um Deus que é o Criador e nos deu a vida. Então, façamos dessa Bíblia um livro mais do que especial para virar a nossa rotina, ou por que não dizer um manual de vida, aquele que nos instrui todos os dias, e através dela e nela nós encontramos sabedoria. Sabedoria para praticarmos, aleluia, no nosso dia a dia, aquilo que nós chamamos de quê? De chama todos os dias acesa, ou que muitas das vezes em nos estimular a sermos gratos por termos vida. E se temos a vida, é em Deus que nós encontramos. Através do nosso respirar, nós vamos todos os dias estar lembrando de que é Ele que nos ajuda a prosseguir. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra com a coisa, ou coisa do tipo, não é isso? É porque nós estamos falando de algo específico. O salmista, ele fala de um júbilo, de uma alegria, de uma sensação que parte de dentro para fora do ser humano, e ele consegue fazer pulsar esse sentimento, e através das suas emoções ele demonstra. Uma alegria que pode ser momentânea, instantânea, pode ser simultânea ou coisa assim. Uma coisa é verdade, quando se trata de Jesus Cristo, ela é para o resto das nossas vidas e temos garantia, e essa garantia ela é infinita, porque ela não acaba. O projeto de Deus para as nossas vidas é ilimitado, porque é uma fé que se limita a crer muitas das vezes naquilo que vê. Ou seja, é um São Tomé. Eu só acredito que é Jesus, o ressurreto, que morreu na cruz do Calvário por mim, uma vez que o próprio Cristo mostrou as suas mãos e ali ele conseguiu ver o sinal de que verdadeiramente era ele, em uma aparição. Aí nós vamos trazendo outros tipos de fé específica, aí nós vamos trazendo a certeza daquela que também está descrita lá em Salmos 125.
Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. É uma fé exercitada em Deus e crer que é para sempre. Esta confiança, porque ela traz um exercício real daquilo que, ainda que a minha última oportunidade, o meu último momento, eu não veja solução, eu não veja uma saída, mas é Jesus Cristo me fazendo escapar todos os dias. E isso é importante para a vida de todo cristão. Ele é o escape, ele é a saída. Ele é uma capa real que foi jogada na subida de Elias ao céu, para aquele que seria o herdeiro da sucessão, ou sucederia, ou teria uma sucessão ativa, e tomaria para si posse de um poder que vinha sobrenatural para a sua vida. Mas o que tem a ver? Tudo a ver, queridos, uma vez que nós memorizamos e analisamos que é Jesus Cristo por nós, para nós, e o nome dele sendo glorificado de maneira que o meu eu, ele precisa todos os dias esvaziar. A soberba, o ciúme, aquilo que desagrada a Deus precisa desaparecer em mim. Mas o que verdadeiramente precisa desaparecer em mim para que para que o sou de Deus em mim apareça? Como ele refletiu em Moisés. Mas aí nós já estamos falando de algo também específico. Mas aí, para contemplarmos as maravilhas de Deus em nossas vidas, nós precisamos confiar e crer que em nós é algo tão espetacular, tão extraordinário de Deus, que todos os dias ele vem se revelar de maneira poderosa, de maneira que você vai conseguir perceber, ainda que de forma simples, o agir dele, trabalhando, ele movimentando e ele fazendo algo, assim como ele fez lá em João, no movimento das águas. Era anual, e ali estavam muitos que passavam por lá, precisando da cura de Deus, mas ele teve um encontro sobrenatural com um cego de nascença. E aquele cego de nascença, ao mergulhar naquelas águas por ordem de Jesus Cristo, ele foi automaticamente curado. Ou seja, o encontro que Deus tem conosco, ele é tão real que não tem como nós não contemplarmos as obras maravilhosas de Deus, em específico nas nossas vidas. A ponto de todos os dias eu ver que verdadeiramente ele me ama, ele é comigo e eu não estou sozinho. Porque eu estar sozinho é o princípio ativo de eu me relacionar comigo mesmo, eu me autoconhecer, é o conhecimento do eu, do ser humano. Mas quando eu me relaciono de maneira que eu creio que existe uma pessoa, que embora eu não veja, mas ele existe, ele está perto de mim, ele se aproxima todos os dias e me faz entender que a amizade dele para mim, ela precisa ser indispensável, eu preciso valorizar. Ou eu tenho que valorizar. Por que eu tenho que valorizar? Porque eu entendo que para ser um cristão na pessoa de Jesus Cristo, ainda que alguém queira tripudiar, debochar, querer dizer que eu falo bobagens ou aquilo que eu falo não podemos considerar, eu tenho que ater a uma referência real, que tem comigo transparência, e eu creio que ela existe. E ela é mais atual do que eu, se eu assim acreditar. Porque eu posso morrer hoje, mas ela permanece intacta para os leitores e bons praticantes da mesma. Você acredita que seja assim? Aí nós vamos fazer como? Uma vez que não existiu mais, mas ela existe. Para tantos quantos creiam e semeiam a mesma por aí, em outras vidas. Aí nós estamos falando de maravilhas de Deus. Porque cada um ao seu tempo, ao seu momento, mas quando nós estamos precisando contemplar uma obra maravilhosa, aquela que eu mais acredito ser importantíssima para a minha vida,
eu lembrar do Salmos 33 e o versículo chave nos confirmar que a nossa alma, ela tem que esperar em Deus. A espera é um processo que eu tenho que passar por ele para que eu me conheça. O tempo da espera faz com que eu entenda e conheça quem sou eu verdadeiramente. Quem tu és, Deusilene? Deusilene é assim assado por fora? Não, porque ela não é galinha, mas uma coisa é verdade, ela é linha de frente daquilo que verdadeiramente ela gasta tempo todos os dias. Eu preciso me entender, eu preciso me conhecer, eu me olho no espelho todos os dias com a certeza de que sendo feia ou sendo bonita, alguém me ama de uma forma tão específica, que é por isso que eu nasci. Parte do princípio ativo do nascimento. Quem me projetou, quem me planejou e quem verdadeiramente me desenhou todos os dias. Lá no princípio, um rascunho, não, a obra mais perfeita de Deus para as nossas vidas. É bem verdade que primeiro foi o homem e da costela veio a mulher. E somos nós a obra mais perfeita de Deus para contemplarmos algo mais real que é no nosso nascer até o morrer. É um processo ativo que vai mudando o seu ciclo, mas ele permanece o mesmo. Eu existo e eu estou contigo. Aí ele vai confirmando aqui também que ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso escudo. Nós vamos fazer uma referência real daquilo que é auxílio. E nós vamos também lembrar do que é um escudo. Existem vários heróis por aí que a gente consegue admirar e trazer até ali uma certa apreciação a ponto de nós querermos idolatrar. Isso é fato. Porque a gente consegue amar aquilo ali de uma forma que a gente materializa para as nossas vidas e que é do nosso lado. Muitas das vezes é um boneco, muitas das vezes é um filme que a gente acaba olhando o super-herói ali em destaque e a gente diz assim, cara, já pensou se eu pudesse voar igual o super-homem? E nós vamos lembrar também do escudo, e o escudo ele é uma forma de proteção que nós cristãos temos que ter, mas a nossa maior defesa ainda é a Bíblia Sagrada. Mas quando se trata daquilo que está no secular, no mundo moderno, atuando e imperando todos os dias nas nossas vidas, nós vamos voltar aos heróis da telinha, que brilham lá em Hollywood, na Disney, e em vários contextos que trazem para nós assim, né, uma sensação de êxtase, que aflora os nossos sentimentos e a gente se empolga mesmo, isso é fato. Mas aí Deus, ele traz para nós uma consciência de algo tão abrangente, tão lindo, que preenche a nossa alma, que diz que embora a gente não tenha o auxílio, que pode ser um benefício, o mais básico possível, que é o Bolsa Família, o do governo federal, vamos trazer um exemplo mais claro para que a gente entenda quem é Deus nas nossas vidas. Deus, ele não é aquele que muitas das vezes ele te permite ter auxílio e benefício do governo federal. Mas ele te diz, eu sou contigo. Eu estou perto de ti, eu supro as tuas necessidades. De que forma? Ele faz com que nós venhamos entender que no tempo oportuno, na hora exata, ele supre, ele não nos deixa só, desamparados em momento algum. Aí nós vamos lembrar de várias outras situações, mas qual é a diferença, ou o que verdadeiramente faz eu comparar com tudo isto? Porque muitas das vezes o cristão, quando ele entende que para ele só contemplar as obras de Deus é quando ele tem, Deus está falando de uma fé que não vê, mas crê que existe, que é real. Então este é o prazer de nós estarmos na casa de Deus, caminhando na sua presença e perseverando nessa fé que ninguém vai entender, porque é mistério mesmo, para com todo cristão que sabe que a sua maior alegria está em adorar ao nome desse Deus que é real. Aí o versículo 21, ele vai
confirmar que esse mesmo servo dele, ele se alegra, porque o seu coração tem confiado nisto. Tem confiado que embora ele não tenha, que embora ele não seja, que embora ele não faça, aleluias, mas ele está com ele, por onde quer que ele vá. Ele saindo, ele entrando, ele permanecendo, Deus estar com ele. Por quê? Porque a presença de Deus não se limita só àquele ambiente sagrado. É bem verdade que para nós imitarmos a Cristo, não, a Cristo que é vivo, porque nós falamos de um só, aleluias, cuja figura ativa em nós é 3, que fazem cada um a sua função específica. E todos, de maneira comum, têm um objetivo de nos equilibrar através da Bíblia Sagrada. De que forma? Amando, perseverando e acreditando que nós temos em Deus e para com Deus um relacionamento que faz nós mergulharmos cada dia mais neste mar que nos inunda com a sua presença real, maravilhosa, cheia de graça e nos fazendo lembrar dele e o que ele fez por nós. Aí nós vamos todos os dias saber de que sem ele nós nada podemos fazer. Embora nós temos. A fé, ela causa isso em nós. A fé nos dá certeza que embora nós não temos, nós podemos fazer. Por quê? Porque ela não é impedida de agir. Ela só está limitada a realizar. E por ela estar limitada a realizar, aí nós vamos trazer ao nosso consenso ou a nossa lembrança que o efetuar não é do homem, é de Deus para as nossas vidas. E é na hora certa e no momento dele. Por quê? Porque ele é que trabalha em nosso favor. Na nossa visão limitada, nós cremos que ele faz. Mas no agir dele, que é ilimitado, ele vem na hora certa e supre as nossas necessidades com porção dobrada. Foi aquilo que Elias deixou para Eliseu. Porção dobrada de tudo aquilo que ele já era, fazendo a vontade de Deus. Ele era um falso profeta? Não, ele era um profeta em especial que foi levado numa carruagem de fogo, de tanta santidade real, aquilo que ele vivia diante de um relacionamento claro e íntimo com o seu Senhor. Por quê? Porque ele era fiel. A fidelidade faz com que eu permaneça firme, crendo que a minha fé, ou a fé que eu exercito em Deus, ela faz diferença. Porque existem várias maneiras de eu demonstrar quem eu sou e quem Deus é para mim. E em mim. E só através da fé. Mas aí a Bíblia, ela não vai ser, a Bíblia não é egoísta em momento nenhum. Porque ela fala de uma fé tão pequena que ela tem o poder de transportar os montes. Se é uma fé pequena que transporta montes, imagina um ser humano que é fiel a Deus, que ele acredita que Deus existe. Se Deus existe de maneira sobrenatural, essa porção dobrada, meu amor, ela é liberada dos altos céus para as nossas vidas. Aí não tem como nós não nos lembrarmos do profeta Eliseu. Homem de Deus que foi repetir ou foi viver os mesmos milagres? Não. Ele foi usufruir de milagres claríssimos daquilo que seu antecessor já fazia. E ele só viu Deus confirmando a mesma obra maravilhosa na vida dele porque ele também era fiel. Ele era fiel ao seu professor, ele era fiel ao seu mentor e ele era fiel ao Deus que estava acima dessa mentoria. Por quê? Porque ele cria que verdadeiramente ele existia na vida de Elias. E por ele ver e acreditar que existia lá, refletia nele a mesma glória de Deus para abençoar outras vidas. Aí nós vamos ver o machado flutuar, nós vamos ver o Rio Jordão abrir e nós vamos ver tantos outros milagres que Deus fazia através deste homem na trilha de uma viúva que fazia já para ele um quarto, que toda vez que ele passasse por lá ele poderia repousar. Não é coisa linda, querido, da parte de Deus?
Nós sermos abraçados por uma fé exercitada em nós, para que a nossa visão limitada veja Deus pelejando em nosso favor. É por isso que é Josafá. Aí nós vamos lá tentar para o contexto real de Josafá, e ele ali temeroso por causa da multidão, e Deus mandando só ele orar e jejuar. Orar e jejuar. E foi justamente a obediência de Josafá fez toda a diferença para que ele pudesse ver o quadro real daquele povo mudar. Aí nós vamos voltar para cá, para o último versículo, que é o 22, e que vai declarar a misericórdia de Deus para conosco. Por quê? Porque esperar em Deus, queridos, ainda que seja muitas das vezes agonizantes, porque nós seres humanos limitados, nós agonizamos. O esperar muitas das vezes me machuca, dependendo da causa, da situação. E a gente fica aflito porque, embora a diretriz seja aquela, bem aqui, não perca o foco, não saia da presença de Deus, não se afaste do caminho do Senhor, persevere só mais um pouco. Eu sei que está difícil, ainda que a gente diga assim, não é fácil, eu também vivi a mesma coisa, não é suficiente, porque no quadro geral, cada um tem uma prova que comprova que o seu relacionamento pessoal ele precisa ser prioridade. Eu não posso dizer que eu amo o meu próximo sem eu me conhecer, sem eu me amar, sem eu me valorizar. Fala mais de mim do que dele, quando eu atesto todos os dias que ele pode ser reprovado, mas eu quero ser aprovado em uma área da vida que eu desvalorizo o esforço do outro. Isso não pode existir. Aí quando Deus traz para mim a memória do profeta Eliseu e o sacrifício real de Josafá em crer que no momento que ele orasse, que ele se humilhasse aos pés do Senhor com jejum e oração, ele ia contemplar a misericórdia de Deus para abençoar mais uma vez o povo que temia, em especial ele que era líder de frente. O que acontece? Nós vamos continuar esperando que esse livramento ele existe. E por ele existir, nós glorificamos a um Deus que existe. Porque falar de Deus existe vários e cada um traz para si aquilo que acredita ser real. Mas quando nós estamos falando do brilho de Jesus Cristo, queridos, a estrela que mais me faz lembrar das memórias deste Deus, daquilo que ele fez por nós, quando ele estava, quando ele desceu, o que ele fez e aonde ele permanece é a Bíblia Sagrada. E falar dela é uma contemplação maior do que todas as outras. Porque sem ela nós não temos base na presença dele. Sem a Bíblia Sagrada nós não temos um equilíbrio aonde é que nós venhamos fazer confirmação destes ensinos quando nós escutamos alguém fazer juízo a ela, de qualquer que seja a maneira. Mas uma coisa é verdade, cremos que Deus, nosso Senhor, ele existe. E através de Jesus Cristo ele foi o nosso remidor. Ele remiu os nossos pecados na cruz do Calvário, e nos remindo, ele nos trouxe todos os dias uma proposta. Tu aceita? Tu quer? Tu te sente amado dessa forma? De que maneira eu posso fazer por ti? Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Ele não nos agride hora nenhuma. Quando você vê o homem agredindo o outro, usando o nome de Jesus Cristo, é porque verdadeiramente ele é um impostor da sua própria realidade. Que realidade é essa, irmã Deuslene? Da realidade dele com Deus. Deus, ele nos amou primeiro. Deus, Pai, ele nos amou primeiro. A ponto de entregar o seu unigênito filho. Se ele entregou o seu unigênito, único filho por nós, aí dá de você perceber que a realidade deste pai era amar mais a nós do que a ele mesmo. Não, ele tinha a garantia dele em especial, de que ele que mandava, e a linha reta era fazer pelos demais aquilo que só Jesus faria por nós. O quê? Demonstrar amor. E esse amor, ele está lá arrolado nos Salmos 133, podemos dizer assim.
que nós vamos encerrar esta nossa reflexão e deixar bem claro. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E é para sempre, queridos, porque a vida que Deus, Ele liberou na cruz do Calvário através do seu Filho, foi com abundância. Todo convite de Jesus Cristo para as nossas vidas tem que ter vida. Quando você vê alguém te convidando para morrer por causa de Jesus, não existe esse contexto real, Bíblia Sagrada, que vai confirmar. Aí nós vamos considerar heresia pura. E toda a natureza de heresia que traz consigo a fragilidade do homem diante de Deus, que traz um rememorizar passado, de maneira que ele se equilibre solar, nós temos que nos preocupar em lembrar. No mar do esquecimento, ele já tem jogado os nossos pecados. E por ele já ter jogado no mar do esquecimento os nossos pecados, como é que nós ficamos diante da sua presença sem o adorá-lo? Nós ficamos só fazendo rememórias, ou memorizando aquilo que me lembra. Ai, quando eu estava lá, não era assim. Ah, quando eu estava lá, não era assado. Pois é. É porque verdadeiramente o banquete especial a ser servido por lá, na casa de Deus, é a Bíblia Sagrada. De Gênesis e Apocalipse, esse é o banquete principal. Quando você vê no final, é alguém se congratulando, porque em especial nós servimos um lanche. E esse lanche, ele é só para saciar a fome que é carnal. Mas é espiritual só através da Bíblia Sagrada. E é por isso que Jesus, ele nos convida e registra. Ele veio para uma humanidade que não merecia. E mesmo não merecendo, ele serviu de sacrifício. Sacrifício esse imaculado, mas necessário para que nós, a humanidade mais ingrata, ou aquela que não reconhece todos os dias que sem Jesus nós não somos nada, continuem da mesma forma. E continuar da mesma forma é aquele convite que nós venhamos ter que despertar o nosso racional todos os dias para lembrar. É de livre e espontânea vontade. Aí é que entra o Espírito Santo de uma forma tão especial, tão maravilhosa, e nos consola. É na hora certa e é na hora exata. Porque no científico ele trabalha e no humano, na humanidade, no coração dos homens, é ele que faz a obra. É o Espírito Santo, queridos. Então não tem como dizer que eles não trabalham de maneira comum com o objetivo real de salvação por uma humanidade que é ingrata. Nós somos ingratos. Nós somos ingratos quando nós não reconhecemos Deus em tudo, e nós somos frágeis quanto à nossa fé quando nós não exercemos de maneira correta. Por quê? Porque se nós tivermos, nós não lembramos que Deus, ele é, que ele é que faz, que ele é que dá. Enquanto nós tivermos verdadeiramente, nós seremos egoístas todos os dias. Eu não me humilho, eu não preciso e eu não valorizo, porque não faz diferença para mim. Mas a diferença em Deus é aquela que ele faz registro todos os dias. Ele veio para quem? Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que não eram. Ele veio para aqueles que não mereciam. Aí eu te digo, só para a gente encerrar, este versículo do Salmos 33, que é o 22. Você só procura Jesus quando verdadeiramente o vazio da alma, lá onde pisca os alertas reais de uma necessidade que é específica, ficar mais claro. Aí você passa por lá? Não. Aí você é chamado. É um toque tão especial, tão maravilhoso, e você é impulsionado, você é carregado.
Por quê? Porque você está sobrecarregado. E o sobrecarregado, ele não suporta a carga. Ela é pesada demais. Aí quem carrega por você é Jesus Cristo. Que ele é tão naquilo que ele veio fazer por nós, que ele ainda consegue afirmar. É leve. É o quê? É um fardo que é leve. Por que que é leve? Porque ele é que suporta por nós. Uma vez que nós somos sinceros com ele, e sendo sinceros assim, nós cremos que ele verdadeiramente faz por mim, por você, aquilo que a alma está gritando por dentro, aquilo que a emoção não consegue mais fingir. Porque enquanto ela finge, enquanto ela está escondida, enquanto ela está camuflada, aí nós podemos andar para cá, andar para lá. Enquanto existe um poder aquisitivo, existe um dinheiro na conta, existe alguma coisa do tipo, nós não lembramos que ele existe. Isso é uma graça imerecida, e essa graça imerecida, ela só se explica quando você vive ela na vida. Então, o que nós precisamos fazer é valorizar este fardo que Jesus carrega por nós, que ele é manso, que ele é suave. Não, ele é leve. O fardo de Jesus carregado por nós, ele é leve. Não, é ele que carrega por nós, querido. O nosso fardo, ele todos os dias, ele é tão pesado que assim, quando nós murmurarmos, é bom até lembrar de não sermos ingratos, porque existem pessoas que sofrem agravos piores e não dá para ser comparado. Mas se ele prometeu carregar por nós, nós temos que nele confiarmos, porque através dele a sua misericórdia tem nos alcançado, e se essa misericórdia tem nos alcançado, é porque em Deus, em primeiro lugar, nós temos esperado. Não estou falando de nada ligado ao homem natural, que precisa ter amigos, que precisa se fortalecer em pessoas na qual ele tem convívio e confia. Estou falando de um ser que ele existe, é real, mas eu só consigo contemplá-lo através da Bíblia Sagrada. E é por isso que ele nos faz o convite de aceitar a ele como o único e suficiente Salvador, que nada tem a ver com o dinheiro. O dinheiro a gente trabalha, corre atrás e conquista. Mas quando se trata de Jesus Cristo, a conquista foi feita na cruz do Calvário, e o primeiro passo que o homem dá é aceitar ele como o único e suficiente Salvador. Aí dele nós vamos ter respaldo, e uma vez respaldados por ele, nós contemplamos as obras maravilhosas desse Deus. Através de quê? Através dessa demonstração que é recíproca de amor. Eu preciso demonstrar de maneira igual, não tem como, mas no mínimo que me equilibre a ele. Faz com que eu esteja na sua presença, o adorando, o louvando, confiando que vem dele, provém dele todas as coisas. E é por isso que nós não devemos a ele temer, sem amar em primeiro lugar. Porque o princípio da sabedoria é o temor. Mas quando se trata de amor, nós temos que verdadeiramente o adorar, venerá-lo, olhar para ele como em tudo em nossas vidas em primeiro lugar. É por isso que Deus é acima de todas as coisas. Aí nós vamos lembrar dos 10 mandamentos. Adorar a Deus acima de todas as coisas. Estamos falando de adoração. É o pré-requisito ativo de toda a contemplação das obras maravilhosas de Deus para as nossas vidas. Por isso nós venhamos confiar, e confiando nele, ainda que venha a súplica, ainda que venha o choro, ainda que venha a agonia, ainda que venha aquele desequilíbrio, muitas das vezes, do homem que é limitado, que é falho, vamos exercer a nossa fé em Cristo. É o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio que existe. Por isso confiamos em Deus, sabendo que Ele é o nosso
principal amigo. Amém? Boa tarde.